Oi, de novo por aqui. E hoje, tá bem cheinho aqui, né? Olha o que eu trouxe. Nós vamos plantar pseudobulbos de Catasetum, um tipo de orquídea. Olha aqui. Esses pseudobulbos aqui, eu achei numa feira que eu fui lá em Goiânia. E é muito interessante, porque, deixa eu pôr meu olho aqui. Olha, eu peguei esse aqui. Olha, ele já tá com raiz, já tá com um brotinho novo. Esse aqui são dois garradinhos, também saindo um brotinho aqui. E esse aqui eu achei interessante porque eu peguei e quando eu cheguei aqui em casa eu vi que ele estava amarrado com essa linha aqui. E eu falei, meu Deus, o que essa linha está fazendo amarrado? E ele estava assim, ó. Pegaram essas raízes secas, colocaram em volta dele e amarraram o pobrezinho. Eu falei assim, nossa, ele está até sofrido, porque ele está um pouquinho desidratado. Aí, quando eu tirei, olha só, ele também já está soltando um broto aqui. Eu não sei se vocês têm orquídea Catasetum, depois que ela floresce, as pessoas costumam, nem todas, separar esses pseudobulbos e simplesmente deixá-los num canto, sem água, sem nada. Simplesmente pega ele, coloca assim numa vasilha e deixa, tá? Até ele sair da dormência. E agora, na primavera, é justamente a época que ele está saindo da dormência. Então, hoje nós vamos plantá-los. Aonde, Carla? Nossa, gente, vocês podem plantar em toquinhos, assim, ó, madeirinha. Se ele for grande, eu tenho essa bolacha aqui, só precisa fazer uns furos, né? De repente nem precisa, mas com uns furos aqui, fazendo um furo com furadeira, vai ficar uma coisa mais bonita, né? As raízes, tem ranhuras aqui, ó, onde as raízes vão se fixar. Temos lequinhos, pode colocar num jarrinho de barro, de argila, né? Não esquecendo que aqui ele vai precisar ficar de olho, tá? Porque isso aqui chupa muita água. E lembrando que quando vocês forem usar um vaso desse, eu não fiz porque eu não vou usar esse aqui, deixar esse vasinho imerso em água pelo menos 30 minutos antes de usar, tá? Porque aí ele já suga um pouco da água. E pode ser feito também em vasos mesmo, vasos de orquídea ou vaso preto, não tem problema a cor, e até em garrafa de PET. E eu vou fazer aonde? Eu vou fazer nesse vaso, eu vou colocar um na garrafa PET e vou colocar um neste aqui, tá? Eu esqueci de uma coisa ali, mas não tem problema, daqui a pouco eu pego, ou não pego. Então vamos lá. Primeiro, Catasetum precisa de sol e chuva, tá? Muito sol, muita chuva. Agora, quando ele começa a brotar assim, ó, tem que ficar muito de olho na rega, tá bom? Esse que já está com raiz, eu vou colocar nesse vaso. Esse que estão dois, eu vou colocar nesse aqui. Esse tem uma raiz seca ainda, olha, essa raiz seca com certeza da última brotação dele, ó. Essa raiz não é de agora. E esse aqui eu vou colocar aqui. Esse aqui, inclusive, vai para o meu banheiro, que tem muita umidade. Eu estou achando ele tão ressecadinho. Esse eu vou colocar no banheiro. Esse aqui eu vou colocar na janela do meu quarto. E esse eu vou deixar aqui em cima junto com as outras orquídeas. E como que a gente faz isso? Esfagno. O ideal já seria, inclusive, colocar um pouco neste aqui que já tem raiz, ó.
Esse que tem raiz? Não, esse que tá com raiz. Já colocar um pouco de adubo aqui no meio, aquele adubo de liberação lenta, aqui no meio do esfagno, mas eu não tinha e procurei aqui em Nova Lima. Complicado achar algumas coisas em Nova Lima, nunca vi. Ó, um esfagno para quê? Para manter a umidade desse que vai ficar no tronquinho. Ele gosta muito das raízes livres, tá, gente? Algumas raízes vão se fixar na madeira e outras vão ficar aéreas. Ó, e eu vou colocar aqui, ó. Obviamente com o brotinho que tá saindo do lado de cá, né? Óbvio, eu não vou prender o brotinho lá. Então eu vou colocar ele aqui. E não vou colocar esfagno em cima dele, não. Eu vou deixar o esfagno só aqui. Porque a hora que as raízes começarem a sair, elas vão procurar essa umidade que vai estar no esfagno e às vezes até na madeira. E vou amarrilho, gosto muito, para poder amarrar ele aqui. Ah, Carla, eu não tenho amarrilho, não. E usa meia fina, usa barbante, usa uma linha. O negócio é o quê? A ideia é deixá-lo firme aqui. Não é para apertar o pobrezinho, igual que as mulheres faziam com os espartilhos antigamente. Não, é só para deixar ele fixo, porque a gente já sabe que planta que não está fixa não enraiza, não vai para frente, nem nada. Ó, pronto, olha. Tá fixo aqui. Se eu achar que, meu Deus, acho que não ficou legal, eu coloco mais um aqui em cima para garantir. Ó, prendo ele em cima, prendo ele embaixo. Aqui. Ó, olha aí. Só para que ele fique firme. Aí, ó. Opa, não ficou. Espera aí um pouquinho. Aí, acho que agora vai ficar. Corto. E pronto. Esse vai para o banheiro. Vai pegar a umidade lá no banheiro, junto com a jiboia e junto com a areca, a palmeira areca bambu que tem no meu banheiro. Esse vai para lá. Para plantar no vaso, eu vou colocar um pouco de argila aqui no fundo. Não precisa ser muito, não. Para quê? Porque às vezes pode ter pequenos pedaços no substrato que podem vazar. Substrato de orquídea. Substrato de orquídea. Olha, tem carvão, tem casca de pinos, bem pedaçudo. Ó. Está bem grande, ó. Vou dar uma quebradinha nele. E vou colocar. É esse que vai ficar aqui ou é esse? Esse aqui que eu vou colocar aqui. Quando eu colocar, não precisa enterrar muito, porque senão quando esse broto aqui começar a desenvolver, ele vai bater aqui na borda do vaso e vai ficar inibido de continuar desenvolvendo, né? Eu vou colocar ele aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Vou colocar mais um pouco aqui de substrato. Ó, aí ele aqui aparecendo aqui, ó. Apontando para cima, ele tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui. E posso, se quiser, tá? Se você quiser,
colocar um pouco de esfagno. Tá muito calor aqui, muito calor. E eu não rego plantas todos os dias. Então eu posso colocar aqui um pouco de substrato de esfagno para ajudar a segurar a umidade. Ou vocês dão uma olhada e vai regando todo dia, ó. E verifiquem que o meu brotinho continua aqui. Tá aqui, os dois plantados. Plantadinho aqui. E aqui? Isso aqui, gente, é uma semi-hidrofonia. Ixi, esqueci o nome. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a argila expandida. Hidroponia. Olha. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar água aqui. Ó. Não precisa de muita, tá? Ó. Ficar verificando bem. Eu tenho várias orquídeas que são cultivadas assim. Por quê? Elas não vão ficar, igual eu falei com vocês, nesse calor que tá fazendo, elas não vão ficar sem umidade. Então eu coloco aqui. Agora eu venho com o substrato. Se molhar demais, choveu demais, não tem problema, porque a água vai sair por aqui, ó. Eu fiz uns buracos aqui do lado. Não vai ficar encharcado. E vou colocar. Gente, mas ele tá muito lindo, gente, olha. Olha que fofinho, olha que raízes lindinhas. É o único que tem raiz aqui. Vou colocar aqui. Esse estava bom também para colocar numa madeira, porque as raízes já iam ter para onde ir, né? Eu tô quase trocando. Não, não vou não, vou deixar ele aqui mesmo. As raízes ali já iam ter aonde se agarrar, já já. Aqui e também, até a linha, ó. A linha que estava amarrando o pobre coitado. Se vocês quiserem também, pode colocar o esfagno para conservar a umidade, mas essa não vai precisar porque ela vai puxar a umidade aqui de baixo. E eu coloquei, fiz 3 furinhos aqui em cima, ó, para ver se foi o suficiente, ou se foi. Ó. E tá na mesma reta? Tá nada. Professora de matemática fazendo o trem todo torto, olha aí. Aqui. Entrou aqui. Ó. Esse pode ficar pendurado. Tá aí. Esse pode ficar pendurado. Então esse fica pendurado desse jeito. Esse vai ficar aqui em cima. Eu vou levar esse para a janela do meu quarto. Eu fico mais de olho. Esse vai ficar no banheiro. E vou mostrar para vocês. Não se esqueçam de colocar aqui. Muito cuidado com a rega, tá? Isso aqui seca rapidinho. E se colocar nesse aqui, ó. Vocês podem fazer o furo, porque se não tiver o furo, vocês podem colocar o bulbo, o pseudo bulbo, né? E amarrar. Mas olha como que vai ficar feio esse amarrilho passando aqui nele todo, tá? E daqui a pouco, quando esse aqui, quando elas fixar as raízes se fixarem, eu posso tirar esse amarrilho para ele ficar bonitinho, tá? E eu tinha falado com vocês que eu ia
e tentar enraizar o lambari roxo na água. Então eu fiz aqui, ó, deixei aqui dentro, olha, fiz um arranjo com eles e tô aqui de olho no enraizamento. Pus argila expandida, lembrando, eu tenho argila expandida até aqui, a água tá só até aqui, porque isso evita o mosquito da dengue, né? Não vai ter aquela camada de água aqui em cima pro mosquito. Então olha aí. E até porque aqui é fechado. Tem uma claridade ali, mas é mais ou menos fechado. Tá aqui. Foi na semana passada, né? Eu vou olhar, vou ficar vigiando e aviso para vocês quanto tempo levou para enraizar. Ok? E vou mostrando para vocês como vai ficar o enraizamento dos nossos pseudobulbos de cataceta. Vou deixar, acho que nem precisa de deixar a foto, que por esse aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia de como é a folha no cataceta. Olha aí. Cresce, fica imensa. E se vocês tiverem um bulbo muito grande, ou se quiserem também, se tiverem uma madeira dessa aqui, ó, poderia colocar um aqui e outro aqui, um em cima do outro, para ficar mais bonito. Principalmente se vocês tiverem, aqui eu não sei cor, não sei espécie, igual eu falei com vocês. Estava na feira, estava num caixote na feira e o cara estava vendendo. Se vocês por acaso souberem a cor que é o cataceta de vocês, dá para colocar até duas cores diferentes, né? Vai ficar lindo na época da florada. Bonito, né? Vou mostrando, tá? O desenvolvimento. Beijo no coração de todos vocês. Até semana que vem.